Tiruri, tiruri. Boa noite a quem chega. Ahn, Estamos aqui começando mais uma Botica Terapia com a Dione chegando como uma grande amiga espectadora no momento, mas muito além de espectadora, uma irmã da minha vida. Boa noite. Vamos começando. Eu tô aqui escrevendo uma coisinha aqui, vou ter que dever, mas Manhana é a convidada de hoje. Paf e Tchum. Dione, com muita saudade de você. Sorte na hora da teoria. Olha só, caso alguém aqui que tá chegando não conheça a Dione Boy, que é difícil não conhecer, deveria, hein? Vai lá. Vai encontrar, vai procurar, saber. Mas todo mundo deve conhecer. Então, a terapia. Dione, vamos fazer uma terapia, Dione. Você topa ser minha terapeuta? Vamos marcar uma terapia? Eu preciso que você me ajude. Hã? Olha só, aqui o Laguinho também, Pedro Lago, compadre. Johnny também é comadre, que é a madrinha da Helena. Então, estamos aqui muito em família, esperando Manhana, Ana Cláudia, Ana Lomelino, que eu conheço há mó tempão, muito querida, muito cantora, muito criadora, muito maravilhosa. Ela foi convidada hoje para... Mafalda tá aqui. A Ana, Manhana, que acabou de entrar, foi chamada, chamei e convidei hoje para ser a terapeuta da Botica Terapia. Quem não sabe, ó, já chamou e tudo. Então calma aí. Entrar ao vivo. Acho que eu fiz a coisa certa. Eu dei um ok aí. Vamos ver. Ó, 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 acho que tá dando certo. Alô, Oiê! Deu certo. Tudo bem? amado. Tudo, Quanto né? tempo, hein? É. Poxa vida. Caraca, Olha, velho. a pergunta tudo bem é foda, mas eu acho É, que todo mundo meio que já tá se perguntando tudo bem, assim, sabendo que tudo bem e tudo mais, já, né? agora a gente já, agora não tem Já, muito. pelo menos a gente tenta. E eu pensei aqui antes da gente se encontrar, eu nem ia falar isso agora, mas pronto, que a última vez que a gente se encontrou pessoalmente, um olhando para a cara do outro assim, né, com os corpos Uhum. no mesmo espaço, foi num negócio que a gente foi convidado para falar, eu acho que pela Fabiane, no Teatro do Oi Futuro de Ipanema. Você lembra disso? Já tem muito Caramba, tempo. pode Olha crer. quanto Tem tempo. muito tempo, cara. Eu nem lembro qual era o É, tema, qual era a questão. Você lembra o que que era? Por que que a gente estava lá? não, também não. O Lixote estava mediando, eu acho, É. né? Foi uma coisa E assim. a gente fez alguma coisa depois ou não? A gente só. Eu acho que a gente só conversou durante. Eu lembro que eu fui com o Lixote, não lembro se você foi, acho que você não foi, mas antes eu fui, botei uma pilha da gente comprar uma biritinha pra ter um Isso. vinhozinho durante. A Isso, gente tinha foi no um mercado vinho. ali. É, foi É. isso. Aí a gente bateu um papo, falamos de música, dos trabalhos no momento que estavam acontecendo. Mas eu não lembro depois o que aconteceu. Isso Isso já devia deve ter. ser. É, É. Eu não sei quantas filhas eu tinha, talvez uma. nenhuma. Nenhuma Talvez ou uma. nenhuma. Agora já, né? Agora temos pessoas aí a É, mais. pois é, pois é. Hoje eu fiquei também pensando assim, né? Tentei lembrar quando é que foi que eu te conheci. Putz.
Mas Tem eu não me tempo. lembro. Você lembra? Tipo assim, Eu acho que tem a ver com meu irmão Henrique. primeiro foi seu Eu acho, irmão. eu acho que foi via Henrique. Eu acho que vocês É, eram amigos. Ah, aí a gente está falando de mais de 15 anos atrás? com certeza. A gente tá falando de 20 anos atrás, cara. De 20 anos atrás. Caralho! Então tá. Então fica aí. Os inocentes do Leblon, né? Os inocentes do Leblon. É, pois é, nós somos, né? É, Viemos cara, a gente desse viveu bairro, essa. né? É, Que significa uma decadência, é até uma coisa assim que dá vergonha quase de falar dá se a vergonha. gente não dá vergonha, né? Mas como eu acho que a gente, cada um da sua forma, parece que somos pessoas legais, né? Assim, eu não fico tão envergonhado, porque pelo menos a gente seguiu uma vida saudável e múltipla É, e se comunicando com a diversidade e tudo mais, né? Porque o Leblon tá lá pior, né? Só piorando. e a gente mal sabia que ia ser tão alto, né? O tombo, assim, de tudo, né? É, é. Eu acho que ninguém há 20 anos atrás imaginou como estaríamos agora todos, né? É, Não dava, né? não dava, não dava. É, eu tenho uma vontade que é uma vontade proibida hoje em dia, por conta de lugar de fala e tudo mais, e isso é importante, claro, que é uma ideia que eu tenho há um maior tempão já, muito pós-Leblon, que o Leblon também já é uma coisa muito do passado, né? É, E eu tinha umas ideias há uns anos atrás de fazer um filme de uma revolução das babás, né? Porque o Leblon é um desfile de babás vestidas de branco, né? Mulheres negras vestidas de sim, branco, um branco impecável, né? é, Uma roupa, um uniforme, né? Todas elas passeando com os bebês de outras pessoas, né? é. Mães e pais que não levam as suas crianças para andar ali pelo Leblon. Aí eu lembro que uma vez eu fiquei imaginando isso, pô, por que eu não faço um filme que essas babás, essas pessoas, né, estão todas ali num parquinho do Leblon, bonitinho, e começam a falar, gente, vamos sequestrar essas Vamos se crianças unir, todas, vamos. entendeu? E O bora poder é botar para nosso, quebrar. né? É. É, mas não dá para fazer isso sendo eu um branco criado no Leblon, é ridículo, né? Na verdade. Naquela época daria, né? Ali pode ser que A daria, gente mas passou. passou, passou. E o Henrique tá onde? O Henrique tá morando em Santa Teresa. Ai, que É legal. aquele cara maravilhoso que você conhece, com aquele coração gigante, imenso, É, que eu amo infinitamente, meu irmão, meu único irmãozinho. Continua compondo, super músico, sempre é uma pessoa que deseja música assim enlouquecidamente, mas ele toca a vida dele, faz o dinheiro dele lá com produzindo coisas e tal, trabalhando com produtora de cultura e tal. Mas ele tá bem, tá bem. Me parece que tá bem. É uma pessoa intensa, assim, que também guarda as coisas dele e tal, mas ele tá bem. Faz sentido você ele, perguntar, né? Que vocês são super amigos, também tiveram, né? pois Uma é, amizade, foram tivemos uma, próximos mesmo, né? não, inesquecível. Ele era aluno da minha mãe dava aula de inglês, na cultura inglesa. E aí ele era aluno dela e ela falava dele, assim, bolada. Ele foi um adolescente muito marcante, né, cara? Vocês, né? Vocês são fodas, vocês são muito marcantes. E aí ele era aquele adolescente desafiador, né? Assim, muito à flor da pele, assim. E aí um dia a gente se Sim, encontrou na rua, assim, aquelas coisas que a gente nunca esquece, assim. A gente se encontrou, ele olhou pra mim e falou assim, Ana Cláudia? Falei, aí ele falou, você é filha da minha professora. E aí, e a gente tinha 15 anos, ou seja, 20 anos atrás.
É isso mesmo, 20 anos, tá? Assim chegamos a ser amigos, né? Nós dois. É, Por conta da é, sua mãe dando aula de inglês pro Henrique. é. E era muito bom, né, cara? Sei lá, o tio Sam. É, pois é, eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de você é a gente tomando chopp no Tio Sam. Deve Justamente. ser. Deve ser É. isso aí. E ainda tinha uma diferença, a nossa diferença de idade que é pouca, né? Eu Ainda fazia imagino. diferença na época. Fazia É, diferença. Eu lembro que eu era também muito novo, claro. Mas já olhava assim, falando, olha o Henrique com a amiga aqui tomando chopp. Legal, vamos tomar um é. chopp aí. Mas ainda via como uma pessoa mais nova. Vocês eram os caras assim mais velhos, assim, mais experientes, É, né? é, engraçado, né? A gente Muito fala disso agora. fofo. Você não tem 40 ainda, né? Não, eu faço 40 ano que vem. Ah, então, legal. É. Faço 40 ano que vem, sendo que eu faço aniversário 29 de dezembro, né? Então, na Ah, verdade, é. eu faço 40 no final do ano que vem. Sim, você tá com 38. É muito pouca Tô com diferença, 30. na verdade. Eu vou fazer 36. É, Não, são, imagina, não tem né? diferença, né? Não tem Agora não diferença, tem. mas naquela época tinha. E eu lembro que ele falava de você também com muito orgulho, sabe? Com muito amor. Sim, sim, não, a Contava de gente você. passou, a gente passou um período longo em que eu fui o irmão mais velho e ele o mais novo, clássicos, assim, né? Da referência. É, Hoje em dia a gente baba o ovo um do outro também equilibrado. Mas também tinha isso, né? O mais velho. Aí eu já cantava, já dava show, é, taranã, aí ficava mais forte esse é. lugar do irmão mais velho. Mas agora que você perguntou a minha idade, e eu falei 29 de dezembro, eu pensei aqui, me veio forte uma coisa sua que eu não. Que sempre que eu penso em você, lembro em você, escuto você cantando e tal, me vem os papos que a gente já teve anos atrás também, e que sempre foi intenso em você, aí eu quero saber de você agora, a questão, a coisa astrológica, a coisa cósmica. Eu lembro de você falar tanto de horóscopo chinês quanto de horóscopo tradicional. Dananana. Me fale, em que É. pé está isso? Você continua imersa Continuo, cara. nesses caminhos? Continuo. E você? Você curte essas coisas? Cara, eu curto, mas eu não curto. Eu curto. Ana Maria, minha companheira aqui, ela é super pesquisa e sabe muito, mas inclusive assim, pergunta meu ascendente, eu tenho que falar com ela há quase 10 anos. Assim, qual é o meu ascendente mesmo? A minha lua. Porque eu não Sei. decoro, porque eu não curto tanto, eu não preciso tanto, sabe? Sim. Mas eu aprecio, admiro, acho misterioso, curioso Ah, eu essa amo. ciência paralela, assim, né? Porque eu acho realmente que o lugar do agora, né, do já, que eu tanto sou É. admirador, tem a ver também com esse lugar do nascer, né? Eu nasci com esse arranjo aqui, É. né? Nesse momento, esse arranjo, paf, É. eu gosto, e isso me faz ficar curioso com os mapas e tudo mais. As suas E ao meninas são mesmo, de quais anos? a Helena é 2009. Eu sempre confundo 2009 ou 2010. Ana Maria, tá vendo aí para falar? Vê se fala Ah, se ela é ó, 2009. Capricórnio, Lua em Gêmeos, ascendente em Peixes, olha. Esse sou eu. O que Oi, que você tem a Ana, dizer sobre isso? maravilhosa. É bem você mesmo, mas Faz sentido? faz, faz Ó, sentido. Helena 2009. É, 2009, A Helena é ariana, que nem a mãe. maravilhosa. A, a Odete é virginiana de 2014. Amo.
E a E a Dalva Dalva, 2018, 2018, o que que ela é mesmo? É tanta filha. A Dalva 2018, ela é geminiana. Essa é a composição familiar aqui, Gêmeos. básica, né? A E eu Odete capricorniano no meio. Virgem e a Ana Ariana. E a Helena também. São E a duas Helena arianas. também. São duas arianas bombando na casa, fortíssimas. Uma virginiana. Aí eu vou falar um pouco que eu sei, né? A virginiana, que é a Odete, ela realmente tem esses sinais de organização, de ter umas manias, assim, Aham. papapá. E a Dalva geminiana, que eu não sei direito quais são as características que fazem sentido com o signo. Mas eu gosto bastante, apesar de não ter intimidade, mas eu gosto. É, eu fiquei me Você, perguntando assim, se você, como é que é a tua, hoje pensando assim, tentando lembrar, né, como é que é teu caminho assim nesse sentido, se você acreditava ou não. eu acho que não é uma questão de acreditar ou não, só, né? Eu acho que eu não acredito como uma religião, não é uma coisa que eu sigo a partir daí, né? Por exemplo, a Ana Maria mesmo, é, eu vou fazer uma ilustração assim um pouco mais radical, que também não é assim, mas de vez em quando ela fala, mas o ano tal, e você, capricorniano, ou vai acontecer isso ou aquilo, eu tenho que fazer menos isso porque eu sou ariana, nananá, com isso, com aquilo, eu acho um pouco demais, assim, sabe? Calma, talvez eu não queira definir os próximos passos e direções para onde eu vou e tal, de acordo com o mapa e o que ele está falando. Eu acho que eu não é nesse nível, sabe? Eu gosto de olhar para isso e ser influenciado por isso. Eu me deixo ser influenciado, não é uma coisa limitadora, não é radical da minha parte, o lado que não segue juntinho, mas não são os únicos sinais que eu sigo, sabe? Tem Quais são os outros que eu sinais? preciso também. Sinais que você diz todos, né? Tá mais baixo agora, né? Eu tive que tirar o fone. Ah, será que é você? Voltou? Voltei? Não. Eu tô te ouvindo, mas não voltou certinho. Não tá me vendo, não? Fala de novo. Oi. Você tá me Oi, vendo e não tá ouvindo? tô te vendo. Eu vou tirar o fone. Diga Ah, lá. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. tá. Tá sem som. Tá com som agora? Deve ser Manhã por tá lá. sem Agora som, então. eu vou ter que falar perto aqui, porque meu telefone tá uma merda. E eu tava de fone, só que a bateria Aham. tá acabando, aí eu tenho que ligar na bateria e não dá pra ligar o fone. Mas vocês estão me ouvindo? Mas dá pra você assim? Dá. Eu falo pertinho assim. Ótimo. E onde é que a gente estava? É isso, eu acho que eu fiquei pensando nisso. Você é mais pragmático, né? Que é do Capricórnio também. Então daria para explicar um pouco com isso. Mas eu acho até que você foi ficando mais sério, né? Eu não sei, porque a gente está Sim, distante, mas está tudo mas bem. você. Tá tudo muito sério, mas você na distância percebe uma seriedade vindo daqui. Sim, Incrível, cara, porque isso então é importante, porque deve querer dizer, porque eu concordo contigo, mas para chegar até você com a distância é, que temos hoje em dia, que é grande, é. é porque tá sério mesmo. Porque faz sentido mesmo. Eu com o tempo fui ficando mais tenso mesmo, assim, mais preocupado, e num processo muito pessoal, assim, e que tem a ver com transformações que eu acho da ordem de um período da vida fazer muitas projeções e acreditar muito nessas projeções, e as projeções serem lugares muito abstratos, na verdade, né? Desejos
inventados não só por mim, mas por construções. Aí a gente vai mais para trás ainda e tudo mais. Né? E a partir de um momento que não é um dia, não é nada específico, né? Mas a partir de uma fase, tudo mudou, tudo mudou. Então as projeções caíram, as fantasias não faziam mais sentido. O que eu achava que era o desejo, o ideal, deixou de ser. E eu acho que essas quedas e esses choques fizeram que eu ficasse, com que eu ficasse mais sério, assim, porque eu falei, opa, não é isso. Não é isso que eu quero, não é isso. Eu achava que a vida era assim, e que eu seria alguma coisa desenhada, né? E que não era. Isso me tornou uma pessoa mais séria. Agora eu estou num processo, eu acho, de deixar de ser, de desconstruir essa seriedade toda também, que eu tive que ficar duro comigo mesmo, né? Sim. Para poder lidar com esses choques, né? São choques, assim, você constrói muitas fantasias que depois elas caem e aí o que sou, né? O que eu desejo, né? Então, nesse E sentido, o que você acredita? Estão dizendo que está muito baixinho o meu som, mas você está ouvindo, né? eu estou ouvindo. Vocês estão falando que está baixinho, mas vocês estão ouvindo também? Quem está acompanhando? Você acredita, tipo, assim, no geral, assim, na vida, tipo, na morte, o que que você acha? O que você sente? Da morte, É, da vida e da morte, né? Bem geralzão. é, Ó, eu tenho vontade, que é uma coisa muito que eu não quero, não luto contra, de ficar muito tempo vivo, desse jeito, pelo menos, né? É muito bom estar vivo, sinto um prazer enorme dos encontros e de respirar e do corpo, usar o corpo, usar as intensidades, de lidar com tudo que é difícil, eu gosto, de ter que inventar formas de lidar com o cansaço das dificuldades e tudo mais. Isso quer dizer vontade de vida, né? Pulso. E aí tem muito a ver com o agora, o tempo inteiro alimentar o já, né? Então eu estou cada vez mais desconstruindo projeções para poder lidar com o agora. E isso é vontade de vida, né? Eu acho. Ao mesmo tempo, pensando morte, né? Quanto mais você quer viver do jeito que temos agora, a vida que conhecemos e tudo mais, eu acho que mais a morte se torna algo bonito, plausível, parte do processo, né? Eu tenho falado muito isso, eu e Ana Maria, sobre isso, né? De Ana Maria mais até, assim, de tirar esse tabu que é colocado, né, pelo menos no Ocidente, né, do mundo, de como a gente fica sendo educado a temer a morte. Inclusive, teve alguma live que eu fiz da Botica Terapia que o Ronald Duarte, a gente estava falando de morte, eu acho que era com a Nana, não sei. Mas o Ronald comentou assim, mas é morte ou é encantamento? Ele falou alguma coisa assim. é, Sabe? Para de. Por que tem que falar que é a morte como algo que acaba, definha, como algo, né, uma coisa negativa, né? Então eu acho que cada vez mais a ideia de morte vem se transformando, assim, né, numa ideia de encantamento, como o Ronald falou. Eu acho que naturalmente, talvez o legal seja justamente não ter nem que pensar sobre isso, sabe? De uma forma como expectativa de algo que tem que acontecer e vai acontecer, sabe? o Que ideal, né?
que a gente fique, né, vivendo e que isso venha junto com a vida em algum momento e tal. Você, como que você faz com isso? Cara, eu super acredito em espiritismo total, assim. Espiritismo católico? Ah, não, é espiritismo que, tipo, que a morte não. Que depois a gente vai ter que viver mais um monte de coisa ainda, sabe? No plano astral, que a galera tá lá, sabe? Que teu pai tá lá, continuando lá com os sonhos dele, sabe? De várias formas. Por exemplo, né? A morte do teu Mas você pai, cara, tem, mas foi foda, né, cara? a morte do meu pai? É. Foi. A morte do meu pai foi, mas aí que tá, pegando desse lugar que a gente está falando. Você falou alguma coisa agora? Não. Desse lugar que a gente está falando sobre como pensar morte, vida, encantamento e tudo mais. Eu agora vejo a morte do meu pai, que é esse cara que muita gente conhece, né? Muito querida, muito vivo, né? E tudo mais. O mais difícil para mim em relação a isso foi o tempo dele vivo, sofrendo fisicamente, né? Aham. Muito mais do que a partida, do que o que ele é agora, né? Para mim é muito clara a extensão, né, dele. Eu não estou falando que eu vejo ele num campo etéreo, num campo Não, de uma forma. tudo que ele fez, né? Tudo que ele fez e uma sequência dele no tentacular, sabe? No meu corpo, no corpo das pessoas que eu nem conheço e vem falar comigo sobre ele. Você, agora, realmente, você experimentou meu pai, né? Você presenciou meu pai, né? E ele gostava de você, então isso tudo são extensões, né? Eu sinto muito o meu pai vivo nessas extensões na gente. Então, realmente fica um lugar de que falar de morte e vida é, é tudo meio misturado, né? O meu pai me dá esse exemplo, assim. O mais difícil foi ele vivo sofrendo essa, essa entre-sala aí que não foi muito favorável, assim. Mas também fez parte, né? Mas assim, por exemplo, reencarnação é uma coisa que eu tenho mais Aham. dificuldade. É. Eu tenho mais dificuldade, tenho. Reencarnação nesse lugar mais clichêzão, assim, porque eu também Sim. não estudo a coisa, né? Você talvez possa me falar mais, assim, para expandir aqui a- as noções, porque quando eu penso em reencarnação, é sempre no lugar mais Clichê, né? prático, pragmático. Você morre e você volta com outra vida, tantas vezes, aí tem, né, eu tenho os assuntos são muito É superficiais bem para mim, assim né? mesmo, é bem clichêzão, assim, quando. Bem clichêzão, né? E aí eu fico pensando que se eu fico invejando, sabe? Porque se eu conseguir acreditar de verdade em reencarnação, eu vou ficar muito tranquilo agora. Não vai ser tão difícil para mim essa vida que eu vivo. Porque eu vou falar, beleza, eu venho depois, e depois a gente conserta isso, conserta aquilo. Mas eu não consigo, dentro de mim mesma, na realidade, eu não tenho essa expectativa de que tudo bem agora que depois tem mais, sabe? É meio que tem que fazer tudo agora. Essa vida eu tenho para realizar o máximo de experiências e afetos e comunicações e tudo. É meio que tudo para já agora. E aí a coisa fica meio É, você é muito urgente. isso mesmo, né, cara? Sempre foi. Você para você em relação a encarnações, você é mais suave por conta de entender Então, engraçado,
ia falar isso, assim, que para mim sou até o contrário, assim, eu seria capaz de dizer o contrário do que você disse, assim, tipo, eu queria não acreditar para ficar mais leve, Mas por sabe? que que o que que é pesado, o que que te torna, o que que transforma em peso acreditar em reencarnação? Então, eu acho que por isso que você é foda, porque eu acho que eu não gosto tanto da vida quanto você, sabe? Uhum. E, e porra, a gente tem que ficar voltando nessa merda aqui pra, assim, porque do ponto de vista espiritual mesmo, a gente tá num castigão, assim, a vida, Sim, né, seria muito mais fácil ser um espírito voador, livre, eterno, e a vida é muito carnal, é muito animal, né? A gente sente muita coisa e passa por muitas provações, sabe? E sofre, sabe? sim, É claro que tem um lado maravilhoso. E aí, eu acho que você fala muito disso, assim, com a sua sim. presença mesmo. Né, vamos resolver essa parada aqui, pô. Imagina. Poxa, olha, você está dando uma novidade para mim, que eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, pensar em reencarnações, considerando que o buraco é fundo, né? Realmente, né? Puta, aí eu vou e volto. É, E não é novas moleza, né? vidas, sabe? É, tipo, Tudo nossa, de novo. pânico, cara. Nossa, é. Eu acho que é um consolo que você está me dando. É, é bom não acreditar, eu acho, assim, eu acho que Mas eu você, acho quando fala que não gosta tanto da vida, é curioso, porque assim, eu te acompanhando, te conhecendo, mas a gente na distância, te acompanhando minimamente, é muito claro que você gosta muito da vida também, né? sim, Não dá pra, eu não consigo olhar pra você e achar que você gosta é, menos da vida, não dá. é isso, acho que talvez eu fico enfeitando a parada pra ver se ela vira uma fábula, sabe? Uhum. Só que a real mesmo sei lá, é dura, né? Assim, É dura, é. É, mas agora você falou da fábula, né? E aí a gente pode pensar em relação à criação, né? A compor, a cantar, a dançar, a, a isso tudo que a gente faz. E que isso não deixa de ser fábula, apesar de ser uma coisa muito real, muito prática, muito pulsante, né? É um lugar que eu estou me identificando aqui com o que você falou, porque eu preciso dessas fábulas reais para aguentar o tranco, assim, é, se eu não escrevesse, se eu não cantasse, se eu não compusesse e tudo mais, estou considerando que tudo isso é fábula, né? E confiando na fábula também, né? Ia ser bem mais complicado, né? Então tem um lugar, eu acho, da fábula, do fabular, né? Porque a gente fabula e entra dentro da fábula, né? Que a gente fabula, né? Não é só jogar, né? É estar, né? Dentro do que a gente está jogando, né? Só que aí começa a virar uma coisa curiosa, porque aí talvez seja como se reencarnasse enquanto vivo, né? Porque eu tenho essa vida nesse corpo, eu estou falando com você agora, você está falando comigo, e aí eu vou e canto, e quando eu canto, eu proponho uma fábula, quando eu escrevo, eu proponho uma fábula, e ela está acontecendo paralela ao agora, com o meu corpo agora, né? Tem alguma coisa aí também, né, de expansão, né? pode crer.
de multiplicação, talvez. Você acredita nisso também, não? Sim, acho que sim. Ou é coisa meio poesia barata? Não, não, cara, nunca é. Eu gosto de acreditar em tudo, sabe? Mas, Ah, sim. mas isso que você falou é foda, é como uma. É realmente, são vidas, né? Vidas em vida, né? E É, a gente vidas em pode, vida, exatamente. a gente pode morrer em vida também, né? E É, aí é é, essa tristeza toda que a gente está vendo aí, né? é. Pois é disso que se trata o problema, o buraco do agora coletivo geral, né? São mortes em vida mesmo, né? E aí são várias mortes, são várias formas de morrer paralelas, né? Acontecendo sem parar. Aí é papo brabo mesmo. Aí é É. papo bravo. Puta que pariu. Vamos até chorar se a gente seguir aqui, Que assim. bom, é. Ó, eu vou puxar outra coisa que eu lembrei agora sua. Legal. Teve uma vez que você me falou, espero que seja uma coisa que possa se falar. Eu acho que sim, senão não estaria falando. Eu acho que a Dalva estava na barriga da Ana Maria, e aí eu fiz uma postagem falando isso, que era gêmea, que era gêmeos, e você entendeu como se fosse filhos gêmeos que eu ia ter, que é Aham. o signo é gêmeos. E você me falou algo que eu não lembro direito, mas você falou alguma coisa sobre extraterrestres e um movimento que você conhecia ou pensava sobre algo cósmico de outras espécies de vida que podem intervir e compartilhar, estão presentes. E isso até hoje eu não entendi, a gente não continuou a conversa. Você só falou isso rapidamente, eu respondi e falei, mas me fala mais sobre isso e a gente Cara, eu não lembro falou mais. vagamente, rolou, e era um momento, era uma coisa mesmo do espiritismo que eu vi nessa época. Porque como o Sereno nasceu em 2017, eu fiquei muito ligada, né, em astrologia e o céu nessa época. E já estava muito claro que ia dar merda, sabe? Que a gente Uhum. tava fudido, que a galera que tá nascendo agora é essa galera aí louca, né? Que esqueci, que, enfim, resolveu nascer agora, né? É. E, e eu lembro de ter visto alguma coisa sobre gêmeos, sim, mas eu não lembro o que. Não me lembro o que. Deve ter batido ao mesmo tempo, sabe? A informação, e junto com coisa, eu Sim. fui lá e tomei. Mas tem uma galera. Tem um centro espírita em São Paulo, que a mentora lá é ufóloga. É o E quê? ufóloga. Ufóloga. Ah, E aí baixam ETs lá, né? No centro espírita. Assim, enfim, esses lugares são, né, multidimensionais, né? É onde as entidades vêm. Sempre teve ET na Umbanda, centros de Umbanda, sempre tem um ET também que baixa. Então, mas quando você fala baixam ETs, é através das entidades, ou os ETs mesmo, assim, a nave vem. através da entidade, através da pessoa lá. Ela fala, pronto, eu Certo. vou, aí senta e começa a falar, né, pela entidade. Mas, ao mesmo tempo, sim, tem naves, e eles falam sobre isso, sobre as naves, só que é isso, é um campo multidimensional. Então, não é que nem a gente imagina, não é uma nave de lata, né? Assim, não é uma coisa da Não é um matéria. filme, não é Isso. Hollywood. É. Não é Hollywood. Tem também, né? Tem essa
vertentes aí também de lá. Mas essa galera é mais do plano multidimensional mesmo, assim, espiritual. E aí, cara, é muito assunto. Eu amo, amo. Isso me dá tesão, sabe? Em viver. Uhum, Comunicar com essa galera, ver o que eles estão falando. E faz muito sentido. Se eu te contar a uhum. história aqui, tu vai falar, caraca, realmente faz sentido. O planeta Terra é uma biblioteca viva, onde foram jogadas todos os tipos de DNA loucos. A gente é muito. A gente é sem. A gente é largado, é um lugar de. Tem uma coisa que para mim é muito da pesada pensar, e eu acho uma coisa clara, que é esse papo do somos poeira de estrela, né? É inevitável, né? Que o universo vai se expandindo e chega, entre outros planetas, nesse em que estamos, e as coisas vão crescendo e vai surgindo isso e aquilo, e a gente, inclusive, né? E tudo vindo de uma expansão universal. Então, realmente, não tem como negar, não é loucura, não é coisa de. Não é baseadinho, né? Que fuma. Não, essa parte aí. Tem uma coisa muito forte, muito grande, muito tudo, né? Isso dá para sentir, né? Eu acho que todo mundo se parar para dar uma respiradinha com calma pode sacar. Tem um livro chamado A Serpente Cósmica, O Origem do Saber e o DNA, não é em outra ordem, não sei se você já leu, Não, de um conheço. antropólogo alemão, eu acho. O Pedro Lago vai saber se ele estiver aqui. Mas eu acho que o nome é isso, A Serpente Cósmica, o DNA e a Origem do Saber. E é um cara que vai, se eu não me engano, se eu me lembro bem, ele vai mergulhar na Amazônia, não brasileira, mas ele vai fazer um mergulho antropológico, acadêmico, eu acho que para ajudar a frear a indústria farmacêutica que invade, né, os povos indígenas, justamente para roubar receitas, né, que são dessa ordem universal. E ele, nesse estudo, ele toma ayahuasca e tal, mas não é uma coisa castanheda que fica tomando. Não é, o foco não é esse. Mas ele começa justamente a ficar muito curioso com a jogada, porque todos os nativos que são mergulhados no ayahuasca, que tem, né, ayahuasca na cultura de verdade, falam, cara, a planta é que dá pra gente as receitas, esse monte de receitas, e tudo quem fala pra gente é a planta. É uma coisa muito gigante, né? E aí ele começa a fazer umas relações com o planeta Terra, com as culturas, em que ele vê que vários povos que não nunca tiveram contato, aí ele vai para a Oceania, América do Sul, tarará, e várias obras, várias pinturas e tudo mais têm os mesmos signos, né? Que são escadas subindo, entrelaçadas, que parecem DNAs, serpentes, todas se entrelaçando para cima, muito próximas, assim. E aí, aqui, ó, o Lago falando, é Jeremy Narby, não sei como é que fala. Ele mesmo. E aí tá aqui a publicidade para ele, pra galera ler, porque é muito. Mexeu comigo, até nesse lugar que eu sou mais pragmático, mais descrente, que não é a palavra certa, eu fiquei passado. Mas Adorei, enfim, perdi o adorei. fio. Não, essa onda da planta mesmo, de conversar com a planta, né?
quando é que a gente perdeu isso, né? Quando que. Teve um. Isso aí é que tá também, né? A gente perdeu isso porque estão tentando matar isso. Isso tá claro, né? É, Estão tentando matar, estão matando. Mas ao mesmo tempo, me parece que o que está vivo, que tem isso, não morre, né? Não é algo matável, né? A não ser que se extingua a espécie. Aí, você talvez. acredita na humanidade, assim? Não dá pra saber. Que Mas pergunta! terapia pesada, né? Terapia radicalíssima. Eu acredito na humanidade. Eu acredito. Eu não acredito que seja possível um equilíbrio como pessoas próximas que têm a ver, como a gente se identifica. Talvez o que a gente proponha como ideal de humanidade, que também não existe, é escroto também, ideal de humanidade, então não. Eu acho que não dá para. Eu acho que o ser humano não no sentido humanidade coletivão, não tem se mostrado capaz de chegar num equilíbrio, né? Num equilíbrio mínimo, não estou falando num equilíbrio Básico. perfeição. Agora vai ser só cantar, dançar, fogo na fogueira, estrela, olha, sente, trepa, reproduz, não reproduz, tudo bem. Isso eu acho muito difícil dessa perfeição que não é perfeita acontecer. E ao mesmo tempo é tudo um grande paradoxo, né? Eu acho que nunca foi diferente a partir do momento que se estipulou que sociedade e humanidade é o que nós conhecemos como tal, nunca foi diferente enquanto incapacidade de equilíbrio. Eu acho que é uma característica, né? Mas Talvez que antes bom que você de. acha isso. Isso é, O que eu você acho que acha? é uma ideia confortante, assim, porque. Não, pô, pior momento, eu acho, assim. Mas me acalma isso que você falou, assim, de que na verdade nunca foi, né? Porque eu, como libriana, quase que tenho a necessidade de acreditar na humanidade, né? Assim, é a nossa busca, é o equilíbrio, essa parada aí, né? Uhum, É a balança. uhum. Então, para um libriano ver a balança totalmente quebrada do jeito que tá, é foda. E aí eu fico achando Mas, que, assim, né, às vezes eu fico desesperada, achando que a esperança tá morrendo agora, sabe? sim. Mas Mas aí eu também me identifico. Porque tá muito kamikaze, né? tá, O quadro em é, que o a quadro gente agora é vive foda. é um quadro da humanidade geral, né? Que eu tenho a impressão que tá todo mundo indo pro poço junto de uma vez só, assim, né? É meio uniforme, né? Claro que com todos os pontos de resistência e isso também é belíssimo, né? Porque nesse quadro decadente, horrível, com tantas forças horríveis, né? Despontando, né? Não só aqui, com o pior possível, né? Que a gente está no pior, o pior do pior. Sempre, e aí é que tá, isso é da humanidade, né? Sempre despontam vozes e falas e coletivos e forças muito poderosas que vêm falando não vamos deixar, não vamos deixar, a coisa vai ter que continuar e vai ter que ser boa. E mesmo que seja algo que talvez não se consiga como a gente
quer. Mas eu acho que esse movimento, de alguma forma, é cíclico, sem acreditar em cíclico também, porque a gente fica falando de ciclo como se fosse uma coisa que se repete. Eu também não acredito em repetição, assim. Repetição é o caralho, sabe? Não, a coisa Sabe uma vai e parada vai e vai. maneira que, que outro dia eu ouvi, eu achei o máximo, assim, eu já sabia, mas eu não tinha me dado conta. Que tem a ver com essa coisa das serpentes e do DNA, né? É que o Sol, ele, tipo, os planetas estão girando, né, em volta do Sol, só que não é um ciclo que se repete, porque o Sol está numa velocidade estonteante, assim, correndo para algum lugar. Então, o ciclo ele é na espiral, na verdade, né? A gente está viajando no espaço, assim, não está parado no espaço, girando em torno de uma parada. É um negócio que vai sendo jogado, assim. Então, Eu acho que isso, eu confio nisso. é, A ideia do espiral, porque aí a ideia do cíclico se não se confunde de uma forma repete. saudável, porque É, não é essa repetição repetir, tem a mas ver. existe um retorno que retorna de outra forma, né? Não espere olhar para a mesma coisa jamais. Porém, a gente identifica uma coisa que já aconteceu e pode agir de uma nova forma a partir desse meio encontro, né? Isso eu gosto pra caramba. Eu acho isso há alguma potência aí, porque quando a gente acredita que é só cíclico, que estamos vivendo de novo uma era fascista, papapá, a gente está se obrigando a se estagnar, né? É isso, então estamos de novo no mesmo lugar. Não, acho que não, acho que é a espiral, é mais confuso. E aí a confusão também vem para ajudar, né? Se é que serve de consolo, É, porque é eu acho que muita a gente foda. confia, assim, é foda botar esse peso na galerinha também, né? Mas essa galerinha aí que tá crescendo, né? Nossos filhos, alguma eles vão ter que aprontar, cara. Pois é verdade. É verdade. Aí entra esse assunto dos filhos, né? Porque eu não tenho dúvidas, não tenho dúvida nenhuma, respeito totalmente quem não quer ter filho. Eu estava falando isso com a Ana Maria esses dias, assim, a gente falou rapidamente, assim, mas eu falei para ela, para mim tudo bem, a pessoa que não quer ter filhos e tal. E ela lindamente falou, para mim eu acho estranho, porque essa potência que é você querer reproduzir não, mas produzir, vou botar vida, e a vida vem, e é linda, a gente falando com pai e mãe, né? Temos aqui, por exemplo, um Falando oi, nisso, sereno. esse é o sereno, esse é o botica. Tudo bem, sereno? Sereno está falando com a chupeta. Eu escutei uma música muito bonita pro Sereno hoje, da Ana, Mas da mãe. Tá bom. né? Mas o que eu tava falando, Ana, é que esse papo meu com a Ana Maria. Como? Peraí, filho, deixa a mamãe conversar. Deixa... Fica à Mas vontade. é muito. É a potência, né? É o lado É, bom da parada, assim. mas olha só, essa coisa dos filhos que a gente tem e que talvez um dia virem netos e netas, não sabemos, mas Tomara. eu gosto da ideia, Eu também. né, de virar avô e não só ser o avô, porque aí é só o romantismo meu, comigo mesmo, né? Também é egoísta. Mas a ideia
das minhas filhas experimentarem isso que eu experimento com elas, do jeito delas, porque para mim é muito bom. Mas voltando para esse lugar difícil desse mundo complicado e que tem muito sofrimento e tudo mais, de vez em quando eu fico pensando, meu Deus do céu, tá tão aterrorizante agora a coisa que eu fico pensando, será que essas pessoinhas vão ter que lidar com o fim do fim do fim, sabe? Porque a gente tá aqui, tudo já é o fim do fim ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a gente conhece a beleza, a gente conhece o horror. E aí eu não sei o que vai ser deles. Fico realmente assim, vamos ver. Porque também não adianta a gente pontuar as coisas, né? Sereno quer te mostrar uma parada. Eu quero ver. Peraí. Fala, Sereno. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. É muita luz aí, ó. Ah, mas é um trem, é um carro. Ó. Caraca! E ele é muito maneiro que ele fica dando volta e acendendo luz, piscando luz colorida, 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 colorida. Mas, Sereno, o que é isso no seu colo? Tem o carro. Não, tem o carro na bolinha colorida. Ah, não, já não é no seu colo, não. Eu tava olhando pra sua meia. Agora que eu vi que é uma meia colorida também. Deixa eu ver a sua meia. Aí. A sua meia, Sereno, a sua meia parece esse carro colorido piscando. Você tem. Os seus dois pés são dois carros também. Você Incrível. é bom nisso, hein? Eu gosto. Pô, que maneiro. Você se diverte Me bastante. divirto muito. Bastante. Imagina, a Helena, a Odete e a Dalva, né? A Helena tem 12, a Odete tem 6 e a Dalva tem 3. Então, Que são maneiro. três, né, pessoas claro que com suas personalidades muito específicas e com as idades muito diferentes. Então, são muitas demandas específicas, né, de criatividade, de afeto, de ideia, né? O Sereno e o Dom têm quanto tempo de diferença? O Dom tá com 9 e o Sereno tem 4. 5 anos de diferença. 5 anos. Legal, né? Eu acho legal É, ter uma. Eu gosto da coisa da diferença mas dá um de alívio ver idade. assim, a galera mais velha, né? Assim, também. Sim, sim. É, não, a Helena aqui, para ela um respiro e uma pressão, porque ela ama ser a irmã mais velha, que é linda, ela é muito bonito de ver. Ela cuidando das irmãs mais novas e tal, e ao mesmo tempo também preocupada e a gente cobrando. Lelê, por favor, cuida aqui rapidinho aqui das duas que eu tenho que ir ali. E aí ela tem que ficar responsável, coitada. Até fiquei com pena dela agora. Imagina. Mas é tudo bonito. É, é E lindo. o Ben tem mais um ou mais dois antes? Tem mais um que tá com 17 anos, cara. Com 17. Aí eu não sei como é que é. É foda. É um cara, né? Assim. Como é que é? Como é que é, Serena? Ai, já tá inventando aqui um GIF. Perfeito. É. É a primeira sessão de terapia que eu faço com mãe e filho Participação. no consultório. Tá ótimo. Você é bom. Achei você super bom. É. Mas, Ana, vem cá, vamos lá. Você, com tudo que a gente já falou, com a gente entendendo que é bom e é ruim, e é bom e tudo mais,
você continua bem viva, né? Que dá para sacar, que com todas as dores possíveis e alegrias, está bem viva. Você botou um disco agora, amanhã, na 2, e isso foi um gesto inevitável, um gesto urgente, um gesto normal, uma, um respiro, um fluxo natural. O que significa Foi, isso? foi bem, foi urgente, sabia? Foi urgente e demorou muito. Quanto Então, tempo? cara, a idade do sereno, né? 4 anos. É que nem o meu, que nem o Carnívora. 4 anos também. O que você sente? Você sente um alívio, assim? Sinto um Tava alívio. doendo, sabe? Já tava, porra, tava doendo, de verdade, assim. Pra mim também. Tava doendo e, e eu não iria conseguir fazer outras coisas sem soltar essa, assim, porque é uma coisa É, assim, sai daqui, vai, para eu isso. poder engravidar de novo, porque não dá para Exatamente, exatamente. resolver. Enquanto não pare esse, não tem outro. A sensação era exatamente essa, assim. Era tipo a barriga Né? estourando de dores, de contração. Mas, E aí, mas e você gosta do pós-parto do disco? cara, tá aí. Eu, eu tô meio cansada, né, do disco, assim, na verdade. Uhum. Desse disco ou do trabalho que você faz para. Desse disco. É, do trabalho Uhum. também. De tudo, assim. Uhum. Deu um cansaço geral. E você, nesse cansaço, compositora, cantora, disco e tudo mais, além de ser mãe, companheira, tchururu, tchururu, você, quais outras você percebe em você que você tem vontade de praticar, que não precisa ser cantora, não precisa ser artista, não precisa ser. Né? Porque a gente não tem que ser uma coisa só. Eu fiquei muito tempo preso nisso de eu sou músico, eu sou cantor, eu tenho que dar show, eu tenho que. E enquanto isso, um monte de outros aqui. Vem aqui comigo também ser isso. Como é que você tem outras, muitas que você precisa? Tem, tem, mas eu tenho muita dificuldade com a ação, sabe? Com fazer mesmo, com Com atitude, fazer. assim. Exatamente. Uhum. Mas eu quero fazer, quero escrever, quero dançar, quero filmar, né? Assim, E eu tô meio esses desejos têm, existem ideias para esses desejos, anotações, formas que você tem, ou são então, os desejos abstratos? Assim? ainda tá muito abstrato. E é foda, porque aí é isso, eu tenho que agir. Senão começa a ir para esse lugar do insuportável e chega uma hora que tem que nascer um negócio que eu já tô Sim. fazendo e fica insuportável, né? E acho que se eu tivesse mais talento para atitude, para tomar atitude com tudo isso, a Uhum. gente teria um tempo mais legal. Entendi. Então, uma das suas questões aí profundas é tomar atitudes que só dependem de você para iniciar novas não, mas outras É, Anas que estão total. aí, né? Pegou no ponto total. Esse é o ponto. Esse é o negócio. Tá. Ai, faça isso. Faça É, isso. Vai ser muito bom, cara. é, Muito bom para você. E se você for expor isso, muito bom para todo mundo também. Não quer dizer que tenha que expor, porque, né, primeiro lugar que sim, seja bom para você. é.
enquanto necessidade de respirar, né, de continuar. Isso é uma coisa que eu forço bastante em mim, assim, mesmo, inclusive não expondo. É. Eu, quando sinto outros eus muito gritantes em mim, eu tento, faço um esforço bem grande para ouvi-los e falar o que vocês estão pedindo, porque eu quero estar aí dentro de vocês, eu quero vocês dentro do meu corpo, ou quero vocês aqui, né? E não estou falando que eu estou bem, não, que eu estou profissional nisso, não. Mas eu Só acho que que eu você estou tem esse talento, tentando. cara. Mas é sempre uma força, né? É sempre um. Não é nada que aconteça com suavidade, né? Tem que, tem que empurrar. Assim, vai, né? Tenta aí. E eu tô Você falando isso como se tivesse tudo fácil. podia fazer um manual, Um manual? para quem não tem esse talento, sabe? Como Não, você. mas aí tem um risco muito grande, né? Eu achei bonito até você falar isso, mas imagina, gente, agora estou lançando aqui no Instagram um manual do Botica para você. Todos os seus erros, Eu como sei como ouvir os falar para seus erros. você, né? Eu sei como falar para você. É tipo a galera que fica rica dando É, palestra de autoajuda, né? é. Não, não vou fazer isso, não. Ah, mas Não esse é vai ter bom. manual. Assim, isso que você está falando, de tentar ouvir e de estar muito atento e querer muito viver o agora, né? Assim, técnicas, né? Assim, meios. Eu acho que todo mundo deveria, independente de ser artista, de ser qualquer coisa, dar ouvidos aos outros que somos, né? Porque não tem essa de é isso que eu sou, né? Isso para mim tá muito claro, assim. Nossa, isso é Não é um, né? tão Não dá. libertador, né? Mas você, agora eu lembrei, por exemplo, que você, e isso está nos seus, em algumas imagens que tem nas suas redes sociais, mas antes disso, eu já lembro de como você trabalha, e eu não estou falando de ser artista e de como você tem foto no Instagram, estou falando de coisa que eu sei e que outras pessoas veem mesmo, de como você trabalha com objetos, bonecos, roupas, tecidos, cores, maquiagens e tal. Isso é um lugar que eu não, pensando em você, eu não fico colando ele com o seu trabalho de cantora, compositora, intérprete, assim. Eu realmente vejo como uma coisa assim, olha lá, aquele espaço, aquele universo da Ana Cláudia lá. Tem aquele lugar lá, são uns planetas, né? Eu nunca, eu não sei se você já fez isso, mas eu nunca vi você propondo isso como um lugar seu. E não quer dizer que tenha que propor, mas eu sei que existe, né? Sim, sim. Isso eu acho que é um sinal aí que você trabalha, né? Com você mesma. É, e Faz sentido? faz. E, essa, e é isso, achei super libertador isso que você falou dos vários eus, né? De poder descolar também um do outro. Porque eu acho que eu sou muito embolada, sabe? Aí fica um caos. Uhum. Um eu muito, muito um só, né? Como se fosse um só. Um eu que você Que tem dava pra dificuldade de descascar. sair dele, né? É, exato. Você sabe, você conhece muito bem esse eu aí, né? É, Esse eu, né? Mas eu acho que isso não é uma coisa que é um problema só seu, não. Eu acho que é um problema bem que a gente pode sofrer juntos, assim. Porque eu tô falando isso tudo e eu tô aqui dentro do meu corpinho, eu ainda não consegui sair dele, sabe? Assim, e eu me imagino um performer fazendo uma coisa que não tem nada a ver com compor e cantar, fazendo umas paradas que eu nem
nem visualizo. Eu só sinto que eu posso ser, que eu tenho. Mas também não realizei, não anotei nada, não tenho nenhuma ideia ainda sobre. Então, Faz também. sim, eu acho que é isso. A gente é muito Vamos fazer, criado né? para ser um, né? Para acreditar que eu sou isso e sigo aqui desse jeito. E aí, pronto. Imagina ainda se você ganha dinheiro e faz sucesso e tal. Aí você fica mais. Imagino que você fica mais. Fica mais Possa ainda ficar. Corre apegado. mais o risco de ficar preso É, numa ideia só de si mesmo, né? Tô falando isso de uma com forma muito certeza. careta, porque tem muita gente que a gente admira que é justamente o inverso. Tem uma linha central de trabalho e faz um milhão de outras coisas, né? Pessoas muito livres, maravilhosas, né? Também tem, né? Deve ter. Deve ter. Eu tava Deve, imaginando tem aqui. sim. Ah, cara, vamos falar, sei lá, o Jardim Macalé. Tá lá, um músico foda, compositor, instrumentista gigante e tal. Não dá pra olhar pro Jardim e falar que ele é só isso aí. O Jardim, ele que me corrija, mas me parece que ele lá com ele mesmo escuta outras vozes dele e frequenta esses outros jardins. Eu sinto que ele, para dar um exemplo prático aqui no nosso papo, né? Mas é porque você estava falando de gente que ganha dinheiro, né? Ah, é, verdade. É, vamos lá, gente que ganha dinheiro. Ah, foda-se o dinheiro, né? Que saco Foda-se. botar esse papo de merda aqui. É. É, foda-se. Melhor não ter, cara. Parece. Ai, 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 o foda é que tem que ficar pensando em dinheiro também, isso detona bastante coisa, né? Isso acaba comigo, cara. Tem que o tempo inteiro pensar em dinheiro, né? Eu não consigo não pensar em dinheiro. Não tem um dia da minha vida que eu não penso que, ô, dinheiro, É, Capricórnio. é, pagar conta, pensar que gostaria de ganhar mais, como que eu faço para ganhar mais dinheiro? Olha que horror, né? E isso a gente falando no nosso lugar privilegiado de É, que tem uma um a gente, mínimo. até a gente. Foda. Eita danada. Mas, enfim, você acredita na humanidade? A gente não. Não, né? Não, eu acho que eu não acredito na humanidade da forma que ela que obrigam a gente a considerar o que é a humanidade. Eu acho que a forma da humanidade como é dada, eu não acredito. Eu acredito numa humanidade que não é padrão, não é como a gente é educado a pensar a humanidade. Aí sim. E eu tô tentando falar isso de uma forma que não seja fantasioso, que eu não tô falando de um lugar paralelo, impossível, sabe? E aí a gente vai ver várias pessoas que se esforçam de verdade por isso, né? Educadores intelectuais, ou não precisa nem ser educador intelectual, tem gente que simplesmente vive e resiste tentando mostrar que existe sim uma possibilidade de humanidade em que as coisas seriam mais amenas, né, mais equilibradas. Eu não acredito na humanidade dentro da narrativa dada de humanidade. Sim. O que a gente crê como humanidade de uma forma padrão que nos é dado, acho que já era, morreu. E eu acho que a humanidade, enquanto pessoas vivas, vai morrer, realmente, por conta disso que a gente está falando. Assim. Se a gente não começar a acreditar em humanidade como outras pessoas consideram humanidade, dando a dobra da dobra na consciência sobre o que é a humanidade,
vai acabar. E se a gente confiar que existem outras formas de se pensar a humanidade pode continuar. Eita, ficou meio confuso. E você? Você acredita na humanidade? Caraca, então, tô, tô, tô me perguntando isso direto, assim, porque eu quero muito acreditar. E aí ter esse caminho, né, assim, pra seguir, né? Pensando muito no teu pai aqui, cara. Olha só. O meu pai certamente Seria um. não desistia, não desistia. É. É. E ele é um cara dessa outra humanidade que pode dar certo. É. Agora eu lembrei de uma fala do meu pai sobre acreditar ou não em humanidade. Que bom que você me fez lembrar isso. Meu pai falava assim, e isso ele ainda sem estar doente e tal. Ele falava, ele tinha um projeto que eu tenho até um arquivo de um texto dele que eu achei no computador dele depois que ele morreu, que era é um texto bem parece um Cortázar assim, falando do jardim zoológico, do absurdo que é o jardim zoológico, de ter que abrir todos os jardins zoológicos e os bichos que vão sair desenfreados do zoológico e dominarem a gente e tal, e falando isso com muito prazer. Mas, independente desse texto, ele ficava falando para mim, a gente juntos, ele falava que era uma descrença seguida de uma crença na humanidade. Ele falava, eu acho que só vai mudar quando chegar num nível muito fudido mesmo, mais do que já é. E aí, quem tiver presente ainda vai falar, caralho, agora a gente vai ter que tomar uma atitude. Mas só que aí Tipo, ia ele estava virar. olhando para um cenário que ainda não estamos, sabe? Ele estava vendo uma distopia, ficção Netflix, sabe? Falando só chegando lá, pelo visto, é que quem tiver vivo até lá vai falar, porra, realmente aí, vamos tentar dar um É, jeito. Talvez seja tarde, né? é, Que agora já está ficando tarde, né? é. Mas eu acho que acho não, tenho certeza, ele falava disso. E aí também fazia várias outras proposições, assim, tipo, a favela tem que descer logo, desce todo mundo, domina essa porra, foda-se a gente, nós, falando autocrítica mesmo, né? É. Então, a crença na humanidade do meu pai era a partir de uma distopia, Construção, de um caos maior ainda. Faz sentido, né? eu acho também, sabia? Eu acho que a gente vai É, e caminhar talvez para quando isso. chegar nesse lugar, já não vai dar tempo mesmo. É, porque já não vai ter água, sei lá. Não vai ter árvore, não vai ter Amazônia, não vai ter porra nenhuma. E aí, desculpa, gente, Ai, que já era. triste. É, tem um cenário bem triste aí mesmo. Mas, olha só, aí eu passo a acreditar em humanidade, porque a gente falando sobre isso, falando desse jeito, chegando nessa tristeza, que a gente não está brincando, a gente está realmente falando isso e sofrendo isso agora, eu não consigo me deixar levar pela merda, entendeu? Eu tô aqui É, e tô. Não, é bom. é, foda. Eu não vou agora me jogar pela janela, terminar a nossa terapia e. Então foda-se. É, Vamos é, morrer mesmo. Não, não não, vou. Eu ainda vou bem. querer tesão, vou querer gozar, né, em todos os sentidos. Sim, Então, isso em algum lugar quer dizer que a gente acredita em acredita. humanidade, de alguma forma, né? Nosso Se espírito ali, não, né? foda-se. É, se É. não foda-se. Nossa, Educar. terapia puxada. É, educar é muito maneiro, né? Educar. Aprender a educar, né? Como a gente aprende, né? É muito maneiro, né? É, eu acho. E aí, né, voltando para filhos e filhas também, né? É, Eu acho, porque
essa onda de. E não quer dizer que só quem é pai e mãe que saiba disso, de jeito nenhum. Mas eu sinto isso com essa experiência de pai com as minhas filhas, de justamente, né? Eu tento dar alguma coisa para elas nesse lugar todo que a gente está falando, né? E que a gente não quer iludir, né, as nossas filhas, né? Tá tudo lindo, o mundo é lindo, vai ser tudo legal, vai tomar no cu. Eu jamais faria isso com as minhas filhas. Mas ao mesmo tempo é sim, é bom, é bom. E olha, é difícil, é complicado, tarará, né? Esse lugar de educar nesse sentido de passar afeto, né, de para quem você tem do seu lado e que está crescendo, né? Eu acho tão importante assim que a gente não iluda os nossos filhos e filhas, sabe? E aí falar que é muito bonito e muito bom não é iludir, é mesmo. Porém, Porém, também tem um outro negócio aqui, ó, que não é moleza, né? e é E melhor aí que as fica uma confusão. decisões venham, né, venham com afeto, né? Que a gente possa É, decidir com cuidado, com é, acolhimento, também acho. porque a É, desilusão ela vem, sabe? Eu lembro assim do dia que o Dom descobriu que o Homem-Aranha não existe. olha só. Cara, ele Aí ficou ele muito ficou. mal, muito mal. Ele tinha, sei lá, a idade do Sereno, assim. Eu não tava muito, assim, não achava que isso fosse ser uma questão, né? Assim. Mas foi uma coisa forte pra ele. Ele Foi muito entendeu que não forte. existia aquele herói, né? É. E eu tive que falar isso pra ele. Assim. Olha só. É. Olha que E merda. como que ele é, desenvolveu depois isso? Pois é, então, ele sofreu pra caramba e hoje em dia ele, né, ele é aquele irmão mais velho que olha assim e fala, mas sabe, né? Entendeu? Ele sabe. Já maduro, né? Já maduro, exatamente. Tipo, ai, não conta pra ele, não, sabe? Deixa ele. Já cuidando do novo, né? Do irmãozinho que vem aí, né? É, É lindo. Isso de alguma forma eu acho que a gente até tá mandando bem. Porque ele pode saber que tem desilusão e tal, mas que a vida continua e você é. segue, e agora ele já tá olhando pro irmão Aproveitar. mais novo. É. E Eu tem um acho que lado assim, bom. eu acho que tem um lado muito bom nisso tudo de o clássico tomar porrada nesse sentido, né? Ajuda, né? Assim, eu É, não, para mim não cabe no arranjo imaginar uma pessoa. Eu acho que é impossível alguém que nasça e até a morte desse jeito que a gente vive, né? Não tenha contato nenhum com desilusão e horror, dificuldade. Não é possível que frustração. exista uma, um conto de fada nesse nível que se sustente durante 70 anos, sabe? É. Não dá para manter um conto de fada por 60 anos, 50, 40, 30, 20, 15. Um, Exato, é o parto. Porrada demais, cara, foda. Muito amigo, bom, hein? muito bom. Muito Saudades. bom. Você não acha uma boa essa sessão, assim, a gente poder fazer isso? Cara, é muito maneiro. E aí faz parte disso aí, do seu talento, sabe? De botar pra jogo, marcar, fazer. Fazer né, ter ideias para porque é isso. Eu fui, eu depois como você mesma, né? Depois de 4 anos sem bot- é, ideias sempre acontecendo, né? Mas estar em algum lugar que está se comunicando porque a gente quer se comunicar.
quer falar e quer ouvir e tudo mais, né? Então eu tava esse tempo todo, que nem você, 4 anos. E aí tinha esse disco, Carnívora, que eu lancei também agora, muito próximo do seu, do É, Manhã na 2. adorei. E o disco lançado. Por que que eu tô falando isso? O que que a gente tava falando antes? Esqueci. Hum. Da terapia. Da terapia, exatamente. Aí eu estava justamente, exatamente, distante dessa coisa de rede social que também nunca foi uma coisa que me interessou exatamente, assim, de investir nisso. Mas aí com esse tempo todo eu falei, vou. Então tá, agora que depois de 4 anos vou conseguir, junto com todo mundo que trabalhou no negócio e tal, então o que que eu posso fazer que não seja fake news, sabe? Tipo, não vou ficar botando uma maquiagem que não é a minha maquiagem, né? E tudo mais. Aí uma ideia foi essa que a gente está aqui praticando, dessa terapia performance para poder existir nessa coisa de rede e de falar dos nossos trabalhos também, do disco, da coisa toda. Muito bom, cara. E eu quero, é que eu vou encerrar a nossa sessão porque eu acho que ela está no momento ápice, assim, que é bom também, Ah, né? Paf. Mas antes disso, eu vou insistir de uma forma muito carinhosa, claro, para você escutar essas suas vozes outras aí e deixar elas chegarem em você. E isso não quer dizer internet, exposição, estragão. sei. Quer dizer, vai lá, porque é muito. É claro que você são muitas, né? Para mim e para quem não te conheceu antes, mas escuta a sua voz, escuta o que você fala, são muitas, né? Somos muitos, então não nos fechemos num só, porque esse um só também vale, mas tem os outros, as outras, né? Eu Cara, faço muito votos por isso. te agradeço muito, de coração. Você, você trouxe várias ideias libertadoras e, assim, Que bom. sem ser esse lugar da autoajuda cafona, mas eu acho que, assim, eu aceito seus conselhos, sempre, por favor. São E eu, os conselhos. seus também, não. Hoje a gente fez uma terapia de ping-pong. Foi muito mão dupla. Foi assim, olha, da mais mão dupla que teve. Foram várias até agora. Essa foi muito papapá mesmo. Você me ofereceu muito também, mesmo. Assim, foi importante. Que bom. Então, tamo junto. Tamo junto, na distância e próximos também. Sem sombra de dúvida, você sabe. E eu sei também. Sabemos. É, Sabemos. Tá? tá bom. Vamos nessa, Ana, querida amor. Beijo nas meninas, na mulherada Beijo nos toda. meninos. Beijo geral aí, tá? Obrigado, viu? Por topar. Obrigada, obrigada. Vamos.